Logo TRE Amapá, fundo cinza, escrito aguarde e em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas na barra azul no canto inferior da tela, 23ª Sessão Judiciária Ordinária, de 19/4/2023. Imagem ampla do plenário, onde é possível ver os assentos do lado direito e esquerdo que se encontram vazios. Os desembargadores estão se acomodando em seus lugares na tribuna localizada ao lado esquerdo, direito e ao centro do plenário. Recording in progress. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que nos À sua acompanham mesa, vestido com a sua toga, desembargador João nas redes Lages, sociais. Boa tarde aos agita o juízes membros, microfone, ao pega Procurador sua Regional caneta Eleitoral. e olha para sua tela de Estamos aqui computador. abrindo a nossa sessão administrativa, a nossa sessão judicial desta quarta-feira, 19 de abril, o dia do índio. Fica aqui já o nosso registro, né, e essa homenagem a todas as comunidades indígenas do Estado e do Brasil. E havendo quórum, eu declaro instalada a sessão desta quarta-feira. Atrás do desembargador João que vai ser Lages, realizada na modalidade auxilia. presencial. Haverá presencial, tem alguém que vai fazer sustentação oral? Não. Então, pronto. Vai ser por modalidade presencial. Estão todos os juízes membros e o Ministério Público Eleitoral presentes a esta sessão. E eu submeto a apreciação dos ilustres pares à ata da sessão anterior, não havendo óbvio, dou-a por aprovada. Vamos ao em sua mesa, desembargador João Lages, a julgamento, em seu computador, item 1, logo atrás o secretário judiciário. Mas até indago ao ilustre relator se continuará no segredo de justiça esse processo ou não. Trata-se do recurso eleitoral na representação por medidas cautelares, busca e apreensão número 0600-110 de 2020, origem a Macapá, relator é o desembargador Carmo Antônio, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, e recorridos a Cássio da Silva Favacho Neto, Real Petróleo Limitada, Partido Republicanos da Ordem Social, PROS. Mantém o segredo de justiça? Excelência, eu entendo que não. Já foi cumprida a medida e tudo mais, então coloca perfeito. O segredo. Colocar em ata, né, registrar em ata que foi retirado o segredo de justiça. Em sua mesa, desembargador João Lages. Excelências, senhor presidente, imagem pares, ampla senhor do procurador, plenário, dos desembargadores acomodados em seus lugares. Presente que nos acompanha em sua mesa, desembargador Carmo Antônio, vestido com sua toga, com o papel do seu voto em mãos, o meu de frente voto ao está seu aqui em computador. aproximadamente 10 páginas,
Eu vou, então, tentar resumir, e se os colegas sentirem necessidade de alguma informação complementar, eu estou aqui à disposição. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão da juíza da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, que indeferiu a realização de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em relação aos representados Acácio da Silva Favacho Neto, Francisca Ferreira Favacho, Diretório Regional do Partido Republicano da Ordem Social Amapá, Empresa Real Petróleo Limitada, Ítalo Bruno Caldas Paulo e Carlos Murilo Pinheiro, investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 350 e 354-A do Código Eleitoral durante a campanha de 2018. Narra o recorrente que a Polícia Federal postulou perante a 2ª Zona Eleitoral de Macapá o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão acumulada com sequestro de bens e valores em relação aos representados. E Aldenício Quaresma Uchoa, William Gomes Vilhena, Raimunda Cristóvão Oliveira Ferreira, Acácio da Silva Favacho, Francisca Ferreira Favacho, Diretório Regional do PROS, Real Petróleo, Ítalo Bruno Caldas, Carlos Murilo Pinheiro, qualificados na peça inicial, com amparo nos elementos até então colhidos em investigação que aponta a prática pelos representados de esquema para fraudar o uso de verbas públicas destinadas ao Partido Republicano da Ordem Social, PROS, mediante candidaturas laranjas, na qual os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja destinação estava vinculada a candidato de mulheres, teria sido aplicado para, supostamente, beneficiar a campanha do então candidato Acácio Favacho. E aí, em 12 de 1 de 2021, proferiu-se decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal e autorizou a realização de busca e apreensão em relação ao Denício Quaresma, William Gomes, Raimunda Cristovina, Acácio Favacho, Diretório Regional do PROS, Real Petróleo, Ítalo Bruno. E o Ministério Público, com atuação na primeira instância, afirmou nas razões recursais que a candidata ao cargo de deputado estadual Alda Uchoa teve suas contas coordenadas por Francisca Favacho, mãe do então candidato Acácio Favacho, a qual esquematizou a entrega de 15 mil em cheque por meio de Ítalo Bruno para ser utilizado na campanha do filho. Há indícios que o posto de combustível Real Petróleo, cujo proprietário teria vinculação com o partido PROS, teria sido utilizado para lavar o dinheiro do esquema fraudulento. A medida a concessão da medida cautelar de busca e apreensão, disse o MP, é essencial para a apuração dos fatos e o indeferimento da medida pela juíza, a qual, em relação aos representados que detêm o comando financeiro e o deferimento em relação aos outros, no seu entender, representam peixes pequenos, denota, então, um tratamento diferenciado para quem se encontra na mesma situação jurídica. E diz também que os elementos colacionados nos autos demonstram de forma suficiente a necessidade das medidas cautelares em relação a todos os representados, apontando claramente elemento que os vincula ao esquema criminoso que ofende o regime democrático. E também a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso e pelo deferimento da antecipação. Como eu disse, houve antecipação em relação a todos menos dois, que são exatamente a Francisca Favacho e o William. Deixa eu só confirmar aqui. A Carlos Murilo e Francisca Favacho. E foi concedida a busca e apreensão em relação aos demais. Esse é o relatório, excelências. Relatório, senhor procurador regional. Obrigado, excelentíssimo presidente. Em sua mesa, Dr. Pablo, procurador do Ministério Público, de frente ao seu computador, fazendo leitura em sua tela. Em síntese, houve o indeferimento de uma medida cautelar de busca e apreensão na primeira instância, que foi objeto de recurso pelo Ministério Público Eleitoral, pela Promotoria Eleitoral, em razão, como dito, do indeferimento inicial. A decisão que indeferiu essa medida cautelar de busca e apreensão
violou a lei e esse foi o motivo do recurso. Violou por quê? Porque exigiu 2 requisitos que não estão previstos em lei. O primeiro era a existência de elementos mais, um standard relativo à autoria que não ocorre, que não é previsto na legislação. A legislação, ao prever a medida cautelar de busca e apreensão, indica como elemento suficiente as fundadas razões. E a decisão de primeira instância exigia elementos suficientes, e ao ver do Ministério Público Eleitoral, excessivos relacionados à autoria. E o segundo, a decisão também indicou a necessidade de intimação da parte contrária, o que, em boa parte das razões, transborda e inviabiliza, em verdade, o objeto da medida cautelar de busca e apreensão. Essas foram as razões pelas quais o Ministério Público Eleitoral recorreu e as razões pelas quais, no tribunal, o Ministério Público Eleitoral também sustentou a necessidade de modificação da decisão de primeira instância, o que foi acolhido liminarmente, ou melhor, em antecipação de tutela recursal, acolhido parcialmente, e, ao ver do Ministério Público Eleitoral, a decisão proferida há de ser mantida por essa Corte. É a manifestação. Imagem ampla do plenário. O relator, com a palavra. Excelência, Em sua presente mesa, pressuposto desembargador necessidade, Carmo conheço. Antônio fazendo leitura em seus E no que diz papéis. respeito ao mérito, excelências, resumidamente, eu estou mantendo a decisão aqui do meu antecessor, que realmente de forma bem fundamentada, explicou por que estava concedendo em relação a Real Petróleo, a Zenilce, a Irina, Rildo, e os demais, e indeferiu em relação a Francisca Ferreira Favacho e Carlos Murilo. Em relação a Francisca Favacho, ele diz que o ato de arregimentar a candidata Aldenice Quaresma Uchoa para disputar a eleição pelo PROS é ato inerente, é um indiferente eleitoral, portanto, conduta atípica, porque a finalidade do partido é exatamente isso, pelo menos no plano constitucional e ideal, é arregimentar adeptos àquela ideologia partidária para torná-los filiados e que se elejam pelo partido e fortaleçam a própria ideologia. E em relação ao Carlos Murilo, ele diz que houve uma declaração do William, que o William não recebeu absolutamente nada para alegar sua campanha, ele queria apenas ajudar Carlos Murilo. Então, o ilustre relator entendeu que era inócua essa decisão. Então, por isso, diante dessas considerações, eu estou votando pelo provimento parcial do recurso, mantendo integralmente a decisão liminar que deferiu a realização de medida de busca e apreensão, tão somente em relação aos representados Aldenice, William, Raimunda, Acácio, Diretório Regional do Partido PROS e Real Petróleo Limitada, além de Ítalo Bruno Caldas Paulo. É o meu voto, excelências. Provimento parcial, então, Imagem ampla do recurso, plenário, onde podemos Isso. ver os assentos vazios e os desembargadores acomodados nas tribunas do lado direito, esquerdo e na Matias tribuna Neto. central. Acompanhe o relator, presidente. Normandes, Também acompanha, excelência. Paola Santos, Acompanhe, excelência. Orlando Vasconcelos. Acompanhe, senhor presidente. Bom, eu voto também. Em sua mesa, desembargador João Lages, com alguns papéis em mãos, fazendo a Ela leitura. restou fundamentada, inclusive quando afastou em relação a Carlos Murilo, Ítalo, Bruno, essas pessoas que foram deferidas, que a decisão do desembargador Gilberto autorizou. E a fundamentação do primeiro grau é porque a juíza, ao verificar e enfrentar o deferimento ou não das buscas pretendidas, ela, na decisão, ela justifica, né, com base naquilo que não foi levado a ela, e ela mostra isso na decisão. Eu me reservo para não ler aqui, para a gente ganhar tempo, mas isso está nas folhas 3, na folha 3, no último parágrafo, até a folha 4, o primeiro parágrafo todo da decisão de Sua Excelência, em que ela justifica o porquê não deferiu para essas pessoas, para as pessoas de Carlos Murilo, de Ítalo Bruno, Cássio Favacho, enfim, ela justifica o porquê não deferiu a busca e apreensão. Ela não viu elementos, eu também analisando aquilo que chegou da Polícia Federal, eu não encontrei os elementos aptos a deferir aquela medida naquele momento,
de maneira que eu voto pelo improvimento, né? Foi provimento parcial do recurso. O recurso é do Ministério Público. É um recurso do Ministério Público. Tá, eu estou votando, então, pelo desprovimento, tá? Mas anuncio o resultado, né? O Tribunal Regional Eleitoral, a unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, vencido o presidente, tudo nos termos do voto proferido pelo relator. Aliás, é só inverter, né? É só inverter. É só inverter, né? Conheceu e, no mérito, deu provimento parcial, nos termos do voto do relator, vírgula, vencido o presidente. Pronto, vamos ao item 2 da pauta, é a prestação de contas, doutor Mário, do processo número 060-1397-2022. Interessado é Anderson Diogo Rodrigues Castro. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, aqui é uma inadimplência por omissão do candidato Anderson Diogo Rodrigues de Castro, que, decorridos os prazos legais, não apresentou a sua prestação de contas referente às eleições gerais de 2022. O órgão técnico se manifestou, o candidato foi citado pessoalmente por meio de mensagem eletrônica, né, instantânea, pelo WhatsApp, confirmada nos autos de que recebeu a mensagem e visualizou, e ele mesmo assim se manteve inerte. Os autos, então, foram ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas e as consequências jurídicas daí advindas, como o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até a efetiva prestação das contas ao relatório, presidente. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, senhoras e senhores. Em sua mesa, doutor Pablo, procurador do Ministério Público, de frente à tela do seu computador. É sua declaração. Imagem ampla do plenário. Ok. O relator com a palavra de volta. Presidente, o voto vai Em sua exatamente mesa, no mesmo desembargador sentido. Mário O candidato Júnior, Anderson Diogo em frente ao Rodrigues seu Castro, computador, fazendo embora leitura. regularmente cientificado, não apresentou as suas contas finais referente às eleições gerais de 2022. O caso, então, é de declaração como não prestadas. Então, eu estou julgando, declarando como não prestadas as contas de Anderson Diogo Rodrigues Castro, referente às eleições gerais de 2002, e impedindo o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo aí os efeitos da restrição até a efetiva prestação ao voto, presidente. Todos de acordo? Declaro o resultado. Em sua mesa, desembargador João Lages, de frente à tela do seu computador, fazendo leitura. Item 3, registro a presença da doutora Rafaela Jara. Seja bem-vinda, doutora. Item 3 da pauta é a prestação de contas anual 06.069 de 2022, origem Macapá, relator é o juiz Mário Júnior. Os interessados são o PSL do Amapá, a União Brasil, o diretório estadual deste partido, né? Davi Alcolumbre, Fabrício Santos e Silvino da OBO. O relator está com a palavra. Aqui, presidente, é uma prestação de contas partidárias, né, do Partido Social Liberal, PSL, referente ao exercício financeiro de 2021. Foram cumpridas as formalidades legais, como a publicação de edital, e os autos foram ao órgão técnico, que se manifestou, que sugeriu pela desaprovação das contas. O partido foi novamente intimado para a apresentação de suas razões finais e nada disso. Em sua mesa, de frente ao seu computador, desembargador Mário Júnior. O Ministério Público Eleitoral, que apresentou o judicioso parecer, se manifestando igualmente pela desaprovação das contas ao relatório, presidente. O relator do Ministério Público, doutor Pablo. Em sua mesa, de frente para a tela do seu computador, procurador do Ministério Público, doutor Pablo. Ou a mesma situação que já foi enfrentada por essa corte nas duas últimas sessões. Em ambas, houve o julgamento pela desaprovação das contas em razão de falhas do partido, notadamente a não apresentação de escrituração contábil e os documentos, no caso aqui também, a ausência de parecer da comissão executiva ou do Conselho Fiscal. Então, tal como nas duas assentadas anteriores, as contas devem ser desaprovadas. É a manifestação. Imagem ampla do plenário. Presidente, o mérito é exatamente no em mesmo sua mesa, doutor Mário Júnior, o presidente feito fazendo a leitura. Sobre uma prestação de contas do Partido Social Liberal. As falhas apontadas são falhas graves. O órgão técnico se manifestou pela desaprovação das contas ante a ausência de escrituração.
Então, de modo que, não obstante o voto escrito, eu estou acompanhando os pareceres tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público Eleitoral para julgar desaprovadas as contas do Partido Social Liberal, PSL, referente ao exercício financeiro de 2021. É o voto, presidente. Alguma divergência? Não havendo, então estão em sua mesa, de frente para a tela do seu computador, desembargador João Lages. A prestação de contas no processo 060-1257 de 2022, origem Macapá, interessada é Maria Paulina de Moraes Pelais. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Senhores colegas, a questão também é bem simples. Prestação de contas. À sua mesa, vestindo sua toga, Dr. Normandes, fazendo leitura na tela de seu computador. Pelo Partido da Social Democracia Brasileira, neste pleito de 2022. No parecer, a unidade técnica sugeriu a aprovação das contas com ressalva, pois foram prestadas em prazo além do que era estabelecido, contrariou o artigo 49 da resolução. Da mesma forma, a Procuradoria também pugnou desta forma, né? É o relatório. Relatório do Ministério Público, doutor Pablo. À sua tela, doutor Pablo, procurador do Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer. A única irregularidade identificada foi a intempestividade, falha essa formal e insanável, mas que não enseja ou não impede a efetiva apreciação das contas, razão pela qual há de ser aprovadas as contas com ressalvas. Relator, de volta com a palavra. Conforme narrado, então, há somente esta falha. À sua mesa, doutor Normandes. A qual a intempestividade na apresentação das contas finais. Na linha de entendimento aqui do Tribunal Eleitoral, inclusive aplicado em outros casos nessa eleição geral de 2022, esse vício, apesar de insanável, é irrelevante, como disse o Ministério Público. É um erro pequeno que não compromete a regularidade das contas. Cita-se aqui precedente do doutor Orlando. Então, na forma do artigo 74 da resolução do TSE, a aprovação das contas com ressalvas é medidas que se impõem. Por todo exposto, acolho os pareceres e voto pela aprovação com essa ressalva da prestação de contas final da candidata Maria Paulina de Moraes Pelais. É como eu voto. Alguma divergência? Não havendo, aprovada com ressalvas. À sua mesa, vamos ao desembargador João Lages. Doutora Paola, a prestação de contas número 060-1245 de 2022, o interessado é Tarciso Vilhena de Souza. A juíza Paola com a palavra. Imagem ampla do plenário. Eminentes pares, doutor procurador regional. Aqui também é uma prestação de contas de Tarciso Vilhena de Souza. À sua mesa, doutora Paola, fazendo a leitura na tela de seu computador. 2022. O parecer conclusivo do núcleo técnico foi a sugestão da aprovação das contas com ressalva, em razão da inconsistência entre a movimentação dos recursos informada na prestação de contas e os comprovantes de despesas apresentados. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Relatório, doutor Pablo. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo À sua relatora, mesa, doutor Pablo, procurador do Ministério Público, fazendo a leitura em seu notebook localizado ao lado esquerdo da mesa. O Ministério Público Eleitoral reitera a manifestação pela aprovação com ressalvas. A relatora, como decide? Exato. À sua mesa, doutora Paola, fazendo a leitura na tela de seu aprovação computador. com ressalvas, em razão da quantia transferida de R$50, relativos à sobra de campanha. Então, é também uma falha que não tem um condão de comprometer a regularidade, porque ela não compromete a análise da movimentação financeira. Então, também é um entendimento firmado por essa Corte, e eu voto, então, pela aprovação com ressalva das contas de Tarciso Vilhena de Souza, conforme a resolução do TSE 23.607, 2019, como voto. Perfeito, não havendo Imagem ampla do plenário. Aprovada com ressalvas. À sua mesa, desembargador João ainda, Lages, Paola, fazendo a leitura. No processo 060-1253 de 2022, o interessado neste caso é o partido Podemos e o Marco Giovano Soares Ribas. Há também outro interessado, Robson Marcos Galberto do Carmo. A relatora está com a palavra. Aqui é uma prestação de contas do Partido Podemos, relativos às campanhas das eleições de 2022. À sua mesa, doutora Paola, fazendo a leitura na tela de seu computador. Enumerou diversas irregularidades,
A agremiação foi devidamente intimada para sanar as falhas, mas não fez, né, a sua manifestação e deixou transcorrer, então, em habeas. E, em parecer conclusivo, o NACEP, então, sugeriu a desaprovação das contas em razão das seguintes inconsistências. Primeiro, foram declaradas por outros candidatos ou partidos políticos transferências recebidas do prestador de contas em exame, mas não registradas na sua prestação de contas, relevando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em exame. Segundo, foram identificadas as seguintes omissões relativas a despesas constantes nas prestações de contas em exame e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e ou informações voluntárias de campanha, e ou confronto de notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Terceiro, foram detectadas divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes nos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o artigo 53, inciso 1, a linha A da Resolução TSE 23.607/2019. Então, o órgão técnico sugeriu a devolução do valor de R$ 2.400, utilizados para pagar a nota fiscal número 18454, caracterizando como de origem não identificada, por não ter transitado em conta bancária. Em manifestação, a Procuradoria Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e determinação de recolhimento aos cofres públicos do montante acima mencionado. É o relatório. Doutor Pablo. Excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora. A sua mesa, doutor Pablo, desembargador do Ministério Público, fazendo a leitura na tela de seu computador. As irregularidades são suficientes para impedir a efetiva fiscalização dos órgãos de controle e também do Ministério Público Eleitoral. Não foram apresentadas informações consistentes com os extratos existentes nos autos, há omissão de receita em valor que foi obtido apenas a partir da circularização de dados acessados pela unidade técnica. Tudo isso retira a credibilidade esperada, ou que é esperada do prestador de contas, e enseja a desaprovação e a devolução dos R$ 2.400 identificados como omissos. A relatora, com a palavra. A sua mesa, doutora Paola, fazendo a leitura na tela de seu computador. Então, as falhas elas permaneceram e conduziram à desaprovação das contas, né? Com relação à primeira falha, é necessário aqui esclarecer que a ausência da discriminação nos presentes autos pelo interessado de transferências realizadas para outros candidatos ou partidos políticos não somente compromete a confiabilidade das informações prestadas, mas dificulta a análise das contas pelo órgão técnico. Constatou-se ainda que o partido deixou de informar a esta especializada gastos realizados durante o período de campanha, os quais só foram possíveis de ser detectados pelo NACEP em razão de documentos e informações constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. Essa irregularidade, para além de violar o disposto no artigo 53, inciso 1, a linha G da resolução, também dificulta a fiscalização da movimentação financeira do partido, que deliberadamente omitiu despesas. Não obstante, o órgão de análise detectou que o interessado efetuou o pagamento de R$ 2.400, sem que o montante tenha transitado pela conta bancária, de modo que o recurso empregado no referido pagamento consubstancia recurso de origem não identificada, nos termos do que dispõe o artigo 32, inciso 4º da Resolução 23.607/2019, TSE. Portanto, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Por fim, a última falha decorrente das divergências detectadas entre as informações fornecidas pela agremiação no extrato da prestação de contas e aquelas constantes nos extratos eletrônicos. Então, novamente, essa inconsistência, ela caracteriza uma omissão e compromete, né, o que dispõe a norma de regência. Então, diante de tudo que foi exposto aqui, eu voto pela desaprovação das contas do partido Podemos relativas às eleições de 2022. Determino ainda que recolha ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.400, conforme dispõe o artigo 32, inciso 4º da mesma norma. E como voto? Todos de acordo? Contas desaprovadas, então. Vamos ao item a sua 7, mesa, desembargador João Lages. 78 de 2022. Relatora juíza Paola Santos, a origem Macapá. Interessado Helder Afonso Mendes Gonçalves. Vossa Excelência está com a palavra, doutora.
Prestação de contas de Helder Afonso Mendes Gonçalves concorreu ao cargo de deputado estadual À pelo sua Partido mesa, Socialista doutora Brasileiro, PSB, Paola, nas eleições de fazendo a 2022. leitura na tela Após do seu a devida computador. instrução, na CEP sugeriu a aprovação com ressalva das contas em razão da existência de um gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial. Não foi informada à época, foi só informado na prestação de contas final. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no mesmo sentido e opinou pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Ministério Público. Senhor presidente, aqui o caso também é de uma falha À sua mesa, insanável, Dr. mas Pablo, que não procurador prejudicou do a Ministério análise das contas. Público, O valor fazendo omitido da leitura prestação de contas entre a tela do parcial seu computador é de e a apenas tela do seu R$ 150, notebook. considerando os R$ 35.000 aproximadamente recebidos pelo candidato, não representa um percentual significativo, nem percentualmente, nem objetivamente. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer. Relatora. Então, aqui, conforme À sua foi mesa, relatado, doutora o que se Paola, detectou foi uma única ainda fazendo a irregularidade, leitura na remanescente tela de seu da computador. divergência entre a prestação de contas parcial e final, relativas a esse gasto de R$ 150, que não foi informado na primeira, porém, na apresentação final ela foi feita. Então, é uma irregularidade sanável, que não prejudica, né, e também é uma decisão, uma matéria que já é consolidada na Corte. Então, ante o exposto, em consonância tanto com o parecer técnico e com o parecer ministerial, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Helder Afonso Mendes Gonçalves. Alguma divergência? Não havendo, aprovada com ressalvas, Plene. À sua mesa, desembargador João Lages. A prestação de conta no processo 060-10-03 de 2022. Origem Macapá, interessada Suane Darciele. Secretária Judiciária chega para auxiliá-lo na tela do seu computador. Aqui a prestação de contas de Suane Imagem do Espírito Santo do plenário. Brasil, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Solidariedade. À sua mesa, relativa à doutora campanha das Paola, eleições de fazendo a 2022. leitura em seu computador. Após a devida instrução, em relatório conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, em razão de omissões relativas a despesas constantes na prestação de contas em exame e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e ou informações voluntárias de campanha e ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. O órgão técnico também sugeriu a devolução do valor de R$ 247,57, que não circulou em conta bancária, o que caracteriza recurso de origem não identificada. O Ministério Público Eleitoral acompanhou o parecer técnico e opinou pela aprovação com ressalva das contas e determinação da restituição ao Tesouro Nacional do valor mencionado acima. É o relatório. Esqueci de falar, haverá essa plenário, oral desembargadores acomodados Rafaela, nos seja seus bem-vinda, lugares. você está com a palavra. Gostaria de saudar a Corte, na pessoa do senhor presidente, Procuradoria, a relatora. Em respeito a essa casa... Na tribuna, vestida com sua toga, doutora Rafaela. A candidata a deputada estadual, Sônia Brazão, solicitou que nós viéssemos esclarecer do que se refere a esse valor, né? De fato, esse valor ele não foi uma despesa ordenada pela referida candidata, no valor de R$ 247,57. Não transitou mesmo pela conta da candidata, ela realmente nem tinha o conhecimento dessa despesa. Mas o que aconteceu? Ela faz parte do movimento, que é o movimento de mulheres negras. E esse movimento buscava eleger aqui no Amapá mulheres que pudessem representar determinado grupo de segmento. E é esse movimento que foi o responsável pela emissão dessa nota. E emitiu essa nota coletivamente, não só para ela, como também para outras candidatas. E acabou que, eu acredito que no cruzamento de dados com a Receita, né, Federal, houve a identificação de uma despesa que não foi efetivamente realizada pela candidata. Essa despesa se tratava de uma vaquinha, uma espécie de vaquinha, né? Não foi recebido nenhum valor por nenhuma dessas candidatas, porque a vaquinha realmente não teve sucesso, foi infrutífera. E isso ela pediu para que nós trouxéssemos em respeito à Corte, né? Porque a intenção da candidata nunca foi dificultar o trabalho na fiscalização das contas, nem mesmo dificultar a análise do parecer técnico ou da promotoria. Então, com essas alegações, a gente vem apresentar essa justificativa, né? Não foi possível fazer no momento oportuno, em razão
da gente não ter essas informações, né? Nós nem sabíamos que esse gasto tinha sido efetivado. Então, isso dificultou muito o nosso trabalho. A gente realmente procurou essa nota do Democratize para poder esclarecer esses fatos. E somente agora é que nós tivemos essa elucidação e, em respeito, viemos aqui trazer o que realmente aconteceu e pedir pela aprovação das contas com ressalva. Ok. O Ministério Público Eleitoral, doutor Pablo. Obrigado, senhor presidente. A sua mesa, doutor Pablo, procurador do Ministério Público. Foi no sentido da manifestação da unidade técnica, aprovação com ressalvas, porque a omissão de receita é no valor irrisório, tanto absoluta como percentualmente, são R$ 247,57, o que não impediu a análise, a fiscalização das contas, razão pela qual reitero o parecer. Relatora, com a palavra. A sua mesa, doutora Paola, fazendo leitura na tela de seu computador. Não houve o registro desse valor de R$ 247,57, né? E ocorre que essa constatação desse débito pelo NACEP, ele também não inviabilizou a fiscalização da aplicação do recurso. Então, demais disso, conforme oportunamente destacado pelo órgão técnico, o numerário representa tão somente 8,82% dos gastos em relação ao valor total da movimentação financeira de campanha da interessada, sendo, portanto, um valor irrisório, quando analisado tanto em termos percentuais quanto em valor absoluto. Então, nesse sentido, é plenamente possível a adequação à aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade na apreciação da falha, na medida em que não prejudicou a análise da movimentação financeira e em razão do ínfimo valor da despesa não discriminada pela interessada. Por fim, é oportuno destacar que o montante não transitou na conta corrente de campanha, razão pela qual consubstancia recurso de origem não identificada, nos termos do que dispõe o artigo 32, inciso 6º da Resolução TSE 23.607/2019, sendo, portanto, imperiosa a determinação de devolução do valor. Então, ante o exposto em consonância com os pareceres técnicos e ministerial, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Suane Darciele do Espírito Santo Brazão, candidata a cargo de deputada estadual pelo Solidariedade, nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução de Regência, e determina a devolução do Tesouro do valor de R$ 247,57, por se tratar de recurso de origem não identificada, conforme dispõe o artigo 79 da norma. É como voto. Todo mundo de acordo? Imagem ampla do plenário. Parabéns, doutora Rafaela, aprovada com ressalva das contas de sua cliente. Desembargador João Lages. Vamos ao item 9, desembargador Carmo, é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais no processo 060-1342 de 2022, origem Macapá. O embargante é o Ministério Público Eleitoral e a embargada Edna Alzier. Vossa Excelência está com a palavra. Excelências, aqui trata-se de embargo de declaração saindo pelo Ministério Público Eleitoral a sua contra mesa, acórdão do TRE-AP de número 7539/2022, que aprovou a prestação de contas da então candidata embargada Edna Alzier nas eleições de 2022. O referido acordo foi assim emendado. Eleições 2022, prestação de contas, deputado estadual, serviços advocatícios, sócios com relação de parentesco com a candidata, valor compatível com a prestação do serviço em campanhas eleitorais, ausência de indícios de fraude ou desvio de finalidade, regularidade, aprovação das contas. E nas razões dos embargos, o embargante alegou em síntese que o julgado foi omisso ao deixar de enfrentar a tese da incidência do artigo 37, caput da Constituição, que estabelece os princípios da administração, entre eles o da economicidade, que é a faceta econômica do princípio da eficiência, ideia reforçada pelo contrato advocatício, que descreveu o serviço de forma genérica. Ao final, pediu conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração e, intimado para apresentar contra-razões, a embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Doutor Pablo, Ministério Público. Obrigado, Santíssimo Presidente. A sua mesa, procurador do Ministério Público, doutor Pablo. Aqui o Ministério Público Eleitoral gostaria de fazer um esclarecimento. Quando do julgamento desse e do próximo processo, em verdade,
estávamos no período eleitoral e os acórdãos eram publicados em sessão. Em nenhuma das duas situações o Ministério Público teve oportunidade de ver a íntegra do acórdão escrito. Houve um voto oral que foi apreciado pela Corte. E tanto nesse processo quanto no outro, não houve, e nós acessamos o YouTube para nos certificarmos, né, de que não teria havido o expresso enfrentamento ao tema nesse processo da economicidade e no processo seguinte em relação à preclusão. Ocorre que, com a aprovação do acordo, a publicação do ato judicial, se verificou que, de fato, os temas constam no voto escrito, apenas por ocasião da sessão de julgamento não haviam sido explicitados. Enfim, o volume de processos, a celeridade dos ritos não permitiu que ocorresse. Dessa forma, enfim, o Ministério Público reitera a necessidade de conhecimento do recurso, porque ao tempo em que o julgado foi proferido e publicado, não havia essa informação, mas, considerando que os temas foram, ao final, enfrentados, devem ser rejeitados ambos os embargos. Obrigado. O relator, com a palavra. Excelência, presidente, pressuposto de amicidade eu conheço. Conhecido. E no que diz respeito ao a mérito, eu estou rejeitando, porque Antônio, com papéis em mãos, fazendo realmente a leitura. A questão da economicidade foi abordada pelo acórdão. Esse é meu voto. Todo mundo de acordo? Imagem ampla do plenário. Aqui ao parecer do Ministério Público. Conhecido e A rejeitado sua à mesa, unanimidade. Okay, Clemente? desembargador Item João 10, finalmente Lages. da pauta, agora com o juiz Mário Júnior, no embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 060-1225 de 2022, origem em Macapá, embargante o Ministério Público Eleitoral, embargada Silvia Nobre Lopes. O relator está com a palavra. Presidente, Imagem o do doutor Pablo plenário. já antecipou, e este embargo de declaração é A sua exatamente mesa, a mesma desembargador situação, Mário Júnior. e ele decorre exatamente da agilidade deste tribunal e, sobretudo, da agilidade e eficiência do doutor Pablo, o que é, inclusive, motivo de orgulho. Mas eu vou rapidamente ler o relatório. Embargos de são aquelas situações em que nós tínhamos voto escrito, enfrentando pormenorizadamente todas as teses, mas que durante o julgamento, nos debates em plenário, trouxemos ao tribunal apenas os pontos mais relevantes. Como os acordos foram publicados na própria sessão, iniciando imediatamente o prazo para o Ministério Público embargar ou não, e eles só são lavrados depois do prazo de 3 dias, porque passa por todo o processo de revisão, então o Ministério Público, diante da eficiência do doutor Pablo, foi obrigado a embargar de declaração. Mas quando da confecção do inteiro teor do acordo, os temas foram enfrentados. Mas então aqui embargo de declaração do Ministério Público Eleitoral, apontando uma suposta omissão no acordo do TRE número tal. O Ministério Público trouxe o tema que ele entendeu que havia sido omitido, a embargada apresentou contrarrazões, que tem um errinho, na verdade não é embargante, é embargado, o embargante é o Ministério Público Eleitoral. É o relatório, presidente. Imagem ampla do plenário. Manifestação anterior. Reiterada, o relator. Não há, de fato, A nos sua termos do voto mesa, escrito, não desembargador houve a Mário omissão. Júnior, com papéis Então, eu estou em mãos, conhecendo fazendo a dos embargos de leitura. declaração e, no mérito, rejeitando, entendendo que não houve a omissão apontada. Todo mundo de acordo? A sua mesa, desembargador João Lages. Há algum outro processo em mesa? Senhores pares, não? Então, agradeço a presença de todos presencialmente, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro encerrada a sessão e convido todos para amanhã às 16 horas, tá? Porque amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo, tá bom? Tenham todos um bom resto de dia. Imagem ampla do plenário.